Positivamente, começando, e hoje eu dou as boas-vindas para uma mulher incrível, querida, que também veio do meio artístico. Tenho certeza que vocês conhecem. Ela que é apresentadora, comunicadora, mãe, cristã, e veio falar um pouquinho com a gente da sua vida de transformação, da sua caminhada de fé. Com vocês, Alessandra Scatena, que linda! Páscoa! Ai, que delícia, que bênção estar aqui com você, viu? Com essas pessoas maravilhosas, abençoadas e com todos que estão agora nos assistindo, nos escutando. Olha, não é? eu fiquei tão feliz. Gente, eu não sabia da sua vida e da sua caminhada de fé. Uhum. Nós somos quase que da mesma idade, né? Poucos meses aí de diferença. Então, eu acompanhei a tua vida artística e depois eu fiquei um tempo sem acompanhar tuas redes sociais, eu não tinha o teu contato. Uhum. E quando eu me deparei, porque quando eu me converti, eu também comecei a olhar outros conteúdos, Sim. a mudar as pessoas que eu seguia. E eu fui atraída para você, para a tua história. E eu fiquei muito feliz de saber que você também busca o caminho do Senhor, que você busca Amém. o caminho de fé, Amém. que você também tem sido fortalecida por aquele que é o único que pode nos fortalecer, nos verdade, amparar cara. de verdade. Então, eu fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite para compartilhar mais da sua história. Que delícia estar aqui e você sabe que é recíproco, porque quando eu fiquei sabendo também da sua conversão, o meu coração se encheu de alegria, né? Como é gostoso, né? Pessoas que a gente gosta, que a gente admira, a gente ficar sabendo que está no caminho do Senhor. É tão gostoso. Sim. Até pouco tempo atrás também mandei uma mensagem para o César Filho, que se converteu também, ele, a família toda, através dos filhos. Aliás, eu já fiz o convite para ele vir aqui. Ele está dando uma de desentendido. César, você vem aqui, Cezinha. É que às vezes a gente está numa fase que a gente não quer falar o testemunho a fundo, né? Que vai indo de leve. Eu também entendo, porque eu também no meu começo estava assim. Mas vai ser uma alegria recebê-lo aqui, que eu sei que é genuína também. Com certeza, e foi através dos filhos, né? Sim. Que lindo, né? Como Deus age, como é a certeza de que o nosso Deus é o Deus do impossível, e quando a gente menos espera tá ali, ele atuando, né? Desde as menores coisas, eu falo, cá, que eu peço para Jesus até uma vaga de estacionamento. Eu também. E quando ele me dá, sempre ele me dá, eu falo, glória a Deus, aleluia, Jesus, obrigada, Senhor, né? Até as coisas que a gente acha que é impossível acontecer, mas Deus faz de um jeito que você fala assim, uau, olha só o que ele fez. Né? Mas a gente passa a perceber, às vezes, não no tempo que a gente, depois que a gente passa a ter o entendimento, a gente fala, por que eu não o reconhecia, né? Lá no comecinho da minha vida. E a gente vai prestando atenção em tudo que a gente passou e vai vendo a mão dele ali, nos amparando, nos protegendo. Eu falo que ele sempre está com a gente que às vezes está num posicionamento que a gente não tem olhos para ele, que a gente não entende como se posicionar, a gente não entende o que ele quer de nós, né? Por mais que a gente tenha a bondade no coração, que a gente siga, né, por um caminho que a gente não deseja o mal para ninguém, às vezes sem querer o mal das pessoas, sem querer o mal de Deus, a maldição, sem querer isso, às vezes a gente está errando por falta de conhecimento, né? Exato. Com você, como estar na ignorância, né? Com você desde de nova, você já tinha exemplos que te levavam a crer em Deus. Eu vi que você tinha a mãe católica e o pai que era espírita. E você já tinha uma tendência para algum dos lados já desde criança? Sim. Ou seguia uma outra fé? Como era? Não, sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que acontece em muitos lares brasileiros. Sim. Que são, eu acredito em Deus, porque eu sou católica, mas eu vou num centro espírita, enfim. Vou na cartomante, né? No centro espírita. Exatamente. Outro chama não sei o que, também vou. Deus está em tudo, vamos Deus, lá. Exato. Né? Deus está em tudo, né?
eu faço simpatia, desculpa. Então, minha mãe, na realidade, se ela não tivesse conhecido meu pai, ela ia se tornar freira. Né? Tanto que minha mãe casou com 27 anos, né? Para aquela época já era um pouquinho tardio. Sim, sim. Meu pai era espírita, mas graças a Deus ele aceitou Jesus como único Senhor e Salvador no leito, né, de morte dele ali, antes de ele ir para o Senhor, dentro do hospital, né? Mas eu sempre gostei muito do lado espírita, né? Então, frequentava com o meu pai, com a minha família. Depois da morte do meu pai, eu me tornei kardecista, né? E sempre ali, né? Crente em tudo aquilo que eu aprendi. Você chegou a trabalhar no centro? Trabalhar, não. Não. Então, frequentávamos Umbanda, né? Umbanda Mesa Branca. Teve um momento que eu comecei a desenvolver, que eles falam, né? Mas uma coisa muito esquisita, uma coisa muito que eu não gostei. Né? E depois eu parti para o caminho kardecista. Né? E a família do Rogério já eram espíritas, se tornaram evangélicos. Né? Minha sogra, minha cunhada, meu cunhado, meu cocunhado, enfim. E eles sempre, a Rosana, que é a irmã do Rogério, sempre, e o Maurício também. Para quem não sabe, o Rogério... Meu marido, sim. né, que já foi para os braços do Senhor em 2020. E vocês se conheceram por causa do novos, Covid. né? Eu tinha 16 anos Sim. quando eu comecei a namorar com ele, Sim. cara. Então, e eles sempre tentando falar de Jesus pra gente. E eu não. Eu muito sempre assim, não, aquilo lá me irritava, me incomodava. Né? Não, em time que tá ganhando não se mexe. Né? E assim foi. Tinha o Henrico já. Né? O seu filho, não é Mas o meu, gente. O meu Henrico, olha, de 17 anos agora, né? As minhas bênçãos. E quando eu fiquei grávida do Stefano, né? Então, o Stefano nasceu e ele não dormia. Não dormia, né? Até mesmo, eu vou voltar um pouquinho antes do nascimento de Stefano. Eu comecei a apresentar um programa regional lá na região do Grande ABC, depois eu fui para a Rede Brasil, depois eu fui para Minas, e sempre eu finalizava o meu programa dizendo o seguinte: que Deus seja louvado e você muito abençoado. Né? E muitas pessoas achavam que eu já era cristã. Né? E aquilo me incomodava um pouco, né? Você é evangélica? Não sou evangélica, eu sou espírita. Né? Bom, nasceu Stefano não dormia à noite de jeito nenhum. E eu ficava com ele no quartinho dele, né? A noite inteira lá acordada, e tinha uma televisãozinha que não tinha TV a cabo, que eu comecei a assistir cultos. E você chegou a buscar, saber o porquê que ele não dormia no centro, perguntar ou a levar para ver se ele dormia melhor? Não. Fiz algumas simpatias, né? Enfim, né? Mas não cheguei a questionar isso. Sim. Bom, aí comecei a assistir no meio da noite o que tinha na televisão aberta. Cultos. R.R. Soares, Silas Malafaia. Comecei a assistir. Bom, chegou um momento que nós estávamos na casa da minha sogra, minha cunhada também estava lá, a família toda reunida. Eu virei para o Rogério e falei assim: amor, eu vou pedir para a Rosana eu quero aceitar Jesus, né? Eu vou pedir para a Rosana. Vamos. Ele falou: acabei de aceitar. Eu falei: oi? Sabe? Foi uma coisa assim. Ele não sabia de mim, eu não sabia dele, e no fim nos convertemos. E foi através de ouvir o culto pela TV que você teve o entendimento do que era aceitar Jesus. Né? Exatamente. E aí foi lindo, aceitamos Jesus. Aí depois eu tinha um amigo que trabalhava com o R.R. Soares,
né, o Wagner Gimenez. Daí vocês passaram a frequentar no local, foi batizado? Não, aí eu queria assistir um culto do R.R. Soares. E fui lá na sede dele, né? E naquela época, cá, eu estava com um cisto entre os dedos, né? Um cisto que eu já tinha feito infiltrações, tudo, e ia ter que operar. E eu não conseguia mais colocar sapato, salto muito menos, até rasteirinha me doía muito a ponto de eu chorar. Nossa. Né? E nós fomos, né? Nesse culto, e o R.R. sempre profetiza, né, as obras do Senhor, quem Deus está curando, tudo. E aí ele começou, e eu lá, né, Senhor, cura meu pé esquerdo, Senhor, cura meu pé esquerdo. E nisso acabou o culto, ele saiu. E eu lá, Senhor, cura meu pé esquerdo. Daqui a pouco ele volta e diz assim, e Deus manda avisar que aquele que está com problema no pé esquerdo está sendo curado agora. Eu comecei a chorar, enfim, tal. E realmente eu tive a cura do Senhor. Veja bem, né? Eu falo, os pastores, eles são enviados, são instrumentos, mas quem nos cura é Deus, é a nossa fé, né? Jesus mesmo já dizia. E aí nós fomos apresentados em uma outra igreja, começamos a frequentar essa outra igreja, onde o Stefano foi apresentado, Henrico também foi apresentado, porque na época que Henrico nasceu, ele foi batizado. Na Igreja Católica. E uma coisa assim que me deixou muito magoada na época, porque eu esperei ele fazer 1 aninho para batizá-lo, e o Henrico ele nasceu final de julho, quando foi em setembro do mesmo ano minha avó faleceu. Minha avó era católica e fizeram aquela missa de 7º dia, e ao final da missa o Rogério pegou o Henrico e levou para o padre e pediu uma bênção. Ele falou que não podia. Aí ele perguntou se o Henrico era batizado. O Rogério falou, não, ainda não. Ele falou, não posso dar porque ele ainda não é filho de Deus. Falou assim. Então aquilo lá já, né? Mas enfim, bom, é só um adendo. Sim. Então eles foram apresentados na igreja, eu e Rogério nos batizamos na igreja, e assim fomos caminhando com Jesus, né? Naquele primeiro amor, aquela coisa, muitos da minha família não entendiam aquilo. Acha que está enlouquecendo, que está demais. Exatamente. Quais foram as principais dificuldades dessa época? Foi com a família, com amigos? Foi deixar de lado certos hábitos, certos locais que vocês iam? No primeiro momento, ali nessa primeira fase, porque eu digo para você, eu vou falar para você, que nós nos afastamos de Deus, né? E Deus, eu vejo que nesse primeiro momento, Ele me levou por amor. Porque o filho é amor. Por mais que meu filho não dormia, eu estava ali assistindo. Por amor a Ele. Por amor a Ele. Para encontrar uma resposta, né? para salvar, para Ele dar estava conforto. ali, né? Ele não dormia, só nos meus braços ele dormia, né? E eu encontrei Jesus assim, por amor ao meu filho. Sim. Né? Só que eu voltei depois pela dor. Então, nessa primeira fase da nossa vida, o que foi mais difícil foi por parte da minha família entender a minha conversão, né? Eles achavam que era exagerado, né? Minhas atitudes exageradas, enfim, né? Radicais. E, bom, e assim fomos. Só que é importante a gente dizer que, principalmente para os convertidos, novos convertidos, né, Cá? Quando você vai para uma igreja, você tem que olhar, isso eu aprendi, você tem que olhar assim e não assim. Você e Deus ali na igreja. Sim. Porque assim você começa a ver os defeitos. Julgar, a comparar. E os defeitos. Só que assim, o pastor, o bispo, enfim, os outros cristãos, os irmãos da igreja, todos nós somos seres humanos. Nós temos defeitos, né? O único perfeito é Jesus,
né? Só que começamos a olhar assim, Sim. né? Então teve um momento que aquilo lá desagradou um pouco a mim e o Rogério, né? Sim. Perdeu um pouco aquele encanto. Sim. E aí nós decidimos o quê? Não, vamos fazer da nossa casa a igreja. Sim. Vamos orar dentro de casa, vamos ler a Bíblia dentro de casa. Sempre só vocês dois? Ou Nós tinha... 4. ou com os filhos também? Com os filhos. Só que eu digo também, precisamos da igreja, precisamos da casa do Senhor para fortalecer a nossa fé. A fé é um músculo, não é? Não parece um músculo? A fé é um músculo. Então, é um músculo. Se você não vai na academia lá exercitar, não vai enrijecer. É a mesma coisa a fé. Eu me converti em casa, também com a Bíblia, né? Eu ali, estavam fechadas as igrejas. E eu falo que o que acontece quando a gente busca a fundo nas escrituras ali e a gente se converte, não é porque a gente não precisa da igreja, é porque a partir do momento que você entra em comunhão com Deus, com Jesus, com a história dele, com o caráter dele, você passa a entender, o Espírito Santo te convence que você realmente precisa estar em comunhão com outras pessoas, com outros fiéis, com a palavra viva através dos cultos. Então, você pode sim encontrar Jesus, você pode sim fortalecer a sua fé ali entre quatro paredes, isso é necessário para sempre. Só que o Espírito Santo, ele vai te convencer que você precisa de mais do que isso. Porque o que acontece, né, Cá? O pastor, ele também fez teologia, ele entende da Bíblia, ele consegue passar para a gente, esclarecer as dúvidas que nós temos. Sim. Porque você pode escutar, com certeza você já escutou isso, mas a Bíblia é muito difícil de ser lida, de ser compreendida, né? Tem Bíblias hoje em dia, que eu até ganhei da minha irmã em Cristo, que está aqui hoje com a gente, a Érica, uma Bíblia muito fácil de ler, né? Que ela vem mais simples, sim. Né? De entender. Essa e é a persistência, com a nossa persistência, com a perseverança, as palavras vão se tornando mais claras, os mistérios vão sendo revelados. Né? Então, a gente não pode desistir no começo, não. Às vezes, uma palavra que você lê ali te dá um entendimento sobre uma situação inteira que te parece complexa de ser resolvida. Mas depende daquela força de vontade, daquela busca, da perseverança, do real desejo de buscar ali o teu aconselhamento. E não o aconselhamento das pessoas, dos pastores, em primeiro lugar. O primeiro conselheiro nosso é o Espírito Santo. Exato. Né? Depois, sim, a gente vai buscar entendimento sobre outras questões, buscar por sabedoria. Mas se você não tiver o Espírito Santo ali te aconselhando, te guiando para os teus caminhos, para aquilo que você vai precisar fazer dentro de um contexto geral do que a palavra diz, do que os pastores vão falar, aquela direção individual é só o Espírito Santo. É isso mesmo. Né? E por que pastor? Então, né? Porque nós somos as ovelhas dele, dentro da igreja, onde ele vai nos caminhando, nos direcionando, melhor dizendo. E daí vocês começaram em casa? Foi indo. O Rogério sempre teve, ele sempre dizia que ele e Jesus era assim, né? Então ele tinha uma fé inabalável em Jesus, né? Ele me mostrou essa fé. Ele que colocou em mim essa fé em Jesus, sabe? Mesmo antes de nos converter. Então, ele sempre trouxe para mim essa alegria de viver em Jesus, sabe? Olha, tenha fé, né? Jesus está conosco. Eu sempre ali, né? Depressiva, enfim, sempre tendo os meus tombos em relação à fé em Deus. Né? Porque você questionava? Você questionava muito a Deus, né? Muito. Sabe, aqueles questionamentos, aquelas dúvidas que você não tem que ter. Tipo, né? Por que isso acontece? Por que coisas ruins acontecem para quem tem fé, né? Sim, e assim, mas a Bíblia... Né? Quem fez a Bíblia? Não, foram os homens que fizeram a Bíblia, né? Questionando a Bíblia. Sim. Enfim. E Rogério sempre muito, sabe? Muito grudadinho com Deus, né?
Então, aí nós nos afastamos e continuamos, só que assim, fica morno, fica uma Sim. coisa, né? E se fica morno, você tá ali, né? Começa a ficar um pouco em cima do muro, Sim. né? Não Você vai dando exercita a sua brecha fé. para o inimigo botar as dúvidas, os pensamentos atrapalharem, os questionamentos pessoais, né? Exatamente. E aí, os anos se passaram e foi quando Jesus nos chamou pela dor, né? Que foi esse momento agora da pandemia, onde nós todos pegamos o Covid. O Rogério logo de cara... Que época que foi? Foi logo no começo? Foi logo no começo. Foi em junho, final de junho de 2020. Nós estávamos fazendo a quarentena na praia. E ali com todos os... E limpa isso, e faz aquilo, e álcool, e não sei o quê, e água sanitária, e máscara, e limpa produto, enfim, né? E o Rogério, uma vez por semana, subia a serra, né? Para vir aqui para o ABC, que ele tinha um escritório de contabilidade, a época de imposto de renda, vinha para pegar documentos, voltava, fazia os impostos de renda lá. E até que um dia ele, numa quarta-feira, ele começou a ficar ruim e ele achou que fosse uma intoxicação alimentar. Na quinta-feira eu acordei já com uma dor de cabeça tremenda, achando que era uma dengue, né? Os olhos pareciam que ia saltar do rosto, uma coisa absurda, uma dor de cabeça que eu nunca tinha tido na minha vida. Mas já estava todo mundo já falando sobre a pandemia, né? Sim. E mesmo assim vocês acharam que eram outras coisas? Sim, porque não era, né, febre, tosse, Sim, dor no corpo, enfim. Eram outros né? sintomas. Eram sintomas. Não perdemos olfato, paladar, nada disso. Sim. Os meninos tranquilos. E aí isso aconteceu quarta, quinta, sexta, passou. Quando foi no sábado, ele já estava assim muito fraco. E eu falei para ele, Nê, vamos subir, vamos para o hospital, enfim. Nós fomos no domingo, na segunda que nós fomos para o hospital, foi quando ele ficou na UTI já. E eu já tinha um comprometimento também do pulmão, de 25% a 50%, ele já de 50% a 75%. E eles queriam me internar. Eu falei, peraí, e os meus filhos? Com quem vão ficar se eles estão também infectados? Então comecei a fazer o tratamento em casa e eles me disseram, olha, então hoje é segunda, quarta você volta pra gente fazer uma nova tomografia, enfim. Acometeu um pouco mais, foi onde ficamos 5 dias internados. Vocês dois? Nós 4, Daí né? ficou todo mundo internado. O Rogério na UTI já, eu e o Stefano, que é o meu menor, num mesmo quarto, e Henrico num quarto da frente, na ala de Covid. E foram os piores dias da minha vida, né? Foi assim, olha, eu não sei como te explicar, Oká. A dor que eu passei, o desespero que eu passei. O medo, insegurança. O medo, o que os meus filhos passaram. Enfim, foram, então, 31 dias que o Rogério... Nós ficamos 5 dias internados, o Rogério 31 dias antes de partir. E foi assim, eu não sei te explicar, foi um deserto, acabou comigo, eu digo que acabou comigo. E mesmo assim, desde quando o Rogério foi internado, eu falei, Senhor, estou entendendo o seu propósito, então eu estou voltando para o Senhor, eu estou voltando, né, com toda a força, com todo amor, com toda a fé que eu tenho em Ti. E começamos, eu e os meninos, a se apegar cada vez mais com Jesus. E toda a palavra que nós líamos na Bíblia mostrava a salvação do Rogério. Mas qual era a salvação do Rogério? Perante aos meus olhos, era aqui. Era aqui. Né? Eu tinha deixado já até a roupa dele preparada. Né? Ele tinha uma malha lá que ele gostava muito, que
escrito Jesus salva, Jesus salva. Deixei lá, eu falei, é essa roupa que ele vai sair do hospital, a gente vai dar testemunho que, né, o que Deus fez em nossa vida. Sim. E toda vez, Cá, que eu orava, toda vez eu passava em oração o dia inteiro. Eu conseguia descansar à noite. Deus me dava o descanso à noite. Porque você tinha mais alguém que estava te apoiando nesse período? Ou era só você e ele? Só eu e eles. Foi quando eu comecei a seguir Lamartine, né? Lamartine Pozzella. Nas redes sociais. Nas redes sociais, no YouTube, escutar as pregações dele, juntamente com o pastor Antônio Júnior, né? Então eram eles que me traziam a força, a pregação, sabe, o entendimento, a palavra do Senhor, e eu lá o dia inteiro em oração. Mas o meu erro, qual era meu erro? Eu orava assim, Senhor, né? Eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei, seja feita a tua vontade, Senhor, porque eu sei que a tua vontade, Senhor, é trazer o Rogério para nossa família, são e salvo e curado, em nome de Jesus, eu sei. Enfim, eu falava o quê? Eu falava, seja feita a tua vontade. E eu sei qual é a sua vontade. Porém, a sua vontade é a minha. A sua vontade é a minha. É a minha, eu sei. E assim, sempre, 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 sempre. Bom, chegou um momento, eu tinha um óleo ungido em casa, e ele já estava entubado, o Rogério. E aí eu falei, cheguei lá no hospital, que a gente foi totalmente acolhidos, né? São pessoas que eu amo de paixão, né? Lá no Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, o diretor, o Antônio Rubira, já era amigo nosso, né? E, enfim, aí eu cheguei lá no hospital, eu falei, eu queria deixar esse lencinho com esse óleo ungido, né, para colocar embaixo aí do travesseiro do Rogério, tudo. Eles falaram, não, peraí, deixa eu chamar a coordenadora das enfermeiras da UTI. Chamou a Juliana, e aí a Ju veio, ela batista, cristã, ela falou, Alê, você quer deixar o vidrinho? Toda vez que eu der banho nele, eu unjo ele, né? E olha, tá aqui meu contato e meu WhatsApp, o que você quiser, que eu ainda falei, não posso deixar um radinho tocando os louvores que ele mais gosta. Sim. Aí ela não podia. Aí ela falou, não, mas me manda pelo WhatsApp a playlist, eu deixo o meu celular no ouvidinho dele tocando. E assim foram os dias. Eu mandava playlist de louvores, amigos nossos pastores que mandavam oração para ele, colocava no ouvido dele, né? Nós mandávamos também. Porque você estava podendo visitá-lo? Não, né? Não podia entrar, não podia entrar. Então, mandava eu e os meninos falando, olha, amor, estamos aqui em casa, os meninos estão estudando, tá tudo bem, né? E ela mandava vídeo dele também? Então, os vídeos, não podia. Eu tive, acho que 4 vídeos enquanto ele não estava entubado. Sim. Ele falando, né? Depois não dá. Porque ele foi entubado, depois ele fez tráqueo. E começa a ficar sedado, né? E aí estava sedado, fez diálise, comprometeu o rim, comprometeu água no pulmão, uma bactéria que ele pegou na semana que ele estava melhorando, né? Dias antes, né? Uma semana antes, a Ju falou assim, Alê, nós estamos fazendo, que é a coordenadora, né, lá das enfermeiras da UTI, nós estamos fazendo orações, né, para todos do Covid, às 3 da manhã. Né? Eu falei, eu já estava acordando, o Espírito Santo já me acordava, né? Eu me ajoelhava, orava, voltava a dormir, né? O meu problema era durante o dia, eu acordava já assim, desesperada, eu passava mal, enfim. Em um mês aí eu emagreci 16 quilos na época. Bom, comecei a orar junto com eles, né, fazendo essa corrente de oração. Quando foi na quarta, né, já 3 horas da manhã da quarta-feira,
Eu me ajoelhei ali, fui fazer minha oração. O que eu orei? O que eu ia orar? Jesus, né, seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é trazer. Quando eu comecei a orar, você não conseguiu falar isso. O Espírito Santo falou assim: seja feita somente a minha vontade. O Espírito Santo falou para mim. E aí, quando eu falei, seja feita a tua vontade, a minha boca se encheu para falar, seja feita a tua vontade. E eu comecei a chorar, e eu não coloquei nenhum porquê, nenhum porém, nenhum pois. E foi assim que, quando foi na quinta-feira, Jesus levou o Rogério, né? Mas antes ele quis que você tivesse o entendimento, você vê? Exatamente. Que eu tivesse esse entendimento de que é a vontade dele. E depois eu entendi, porque eu fiquei, né, primeiro sem momento, chão, né? eu falei, meu Deus, o Senhor mostrava para mim que ele ia voltar. Mas qual era a salvação dele? A salvação dele era para voltar para cá? Ou para ir para os braços do Pai? Era para ir para lá e te salvar também, te dar o recado para que você entendesse isso. Olha que impressionante. Você entendeu? Olha só como Deus faz as coisas. Porque até então, se você pensar, a salvação dele, talvez ele até já tivesse, porque ele já tinha o entendimento, ele já, né? Então ele precisou passar por isso para que você fosse salva antes, porque para ele já estava salvo. É. E por mais que eu já tinha Jesus como único Senhor e Salvador, você não entendia eu ainda estava. Principal. E eu estava, queira ou não, antes de acontecer tudo isso, eu estava com Jesus, mas não estava. Então eu não estava, né? Aquela coisa morna em cima do muro. A partir do momento que você está em cima do muro, você fala assim, acredito em Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu não creio em mais nada, só em Jesus, porém eu continuo fazendo certas coisas do mundo. Sim. Você não está com Cristo. Eu percebo isso, porque eu me batizei há mais de 10 anos atrás, aceitei Jesus sem entender o que eu estava fazendo. Exato. Para mim era assim, algo a mais. Eu aceitei, o Espírito Santo está aqui como se ele estivesse aqui, um papagaio me ajudando, um passarinho que está aqui me ajudando. Eu não interiorizei ele, eu não entendi que ele tinha que viver dentro de mim e me transformar de dentro para fora. Eu só queria que ele me guiasse, mas não me transformasse. Essa é a diferença. Porque aí é fácil. Né? Aí é fácil você falar assim, eu acredito. Não, me guia aí, me dá seus conselhos, só Jesus, que não me transforma. Né? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas eu continuo fazendo aquelas coisinhas, né? Tipo assim, eu continuo bebendo minha cervejinha, eu continuo falando aquela mentirinha, eu continuo dando aquele jeitinho na vida, né? Como um bom brasileiro dá. Não. Qual é o problema de deixar meu filho pegar doces no Halloween? É coisa tão inocente, né? Imagina, que mal tem nisso. Deixa, vamos escutar essa música que a batida é legal, mas eu não percebo a mensagem que ela está trazendo, né? Qual é a letra dela? O que ela está falando? Né? Eu vou assistir aquele filme, né? Porque tá todo mundo falando, tá sucesso e tal. Mas o que ele está querendo trazer para mim? Qual é a mensagem oculta que ele está querendo trazer para mim? Então as pessoas começam a achar que a gente está ficando louca, que a gente está ficando neurótica, e não é. É o agir do Espírito Santo, né? Porque você começa a ver que não adianta você falar que está com Jesus, mas você não está, e você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, né? Isso é cegueira espiritual, né? Exato, né? Então eu falo para os meus meninos, cuidado com o que vocês escutam, cuidado com o que vocês veem, TikTok, YouTube, enfim, na TV mesmo. Isso edifica? Isso vai trazer alguma coisa legal para mim? Você sente aquela paz quando você vê isso ou quando você escuta aquilo, né?
Porque o diabo, né? Satanás, quem ele era? Ele era o super anjo, top anjo de Deus. Sim. Né? Ele era o bambambam dos anjos. E aonde ele atuava? Nas músicas, nos louvores. Olha só. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? E ele é tão covarde, e ele sabe que ele está perdendo, que ele vai perder, né? Que ele já perdeu. Mas ele quer convencer os outros a irem com ele. Né? Mas o que acontece, Cá? Ele começa a dar tiro para tudo quanto é lado. Né? Ele tem o orgulho, então, o ego ali. Criança, o que for. Né? Então eu percebo que mesmo dentro da nossa profissão como artista, antigamente nós fazíamos até comerciais, enfim, alguns tipos de trabalho que você não via maldade. Não. Vai usar quem quer, vai experimentar quem quer, vai ver quem quer. Não é assim. A vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu assumo a responsabilidade. Exatamente. E esse período, logo após que você passou, né, por esse... Porque foi mais um deserto, né? Eu acho que a falta física de alguém que você ama, né? Por mais que você esteja, né, com Deus, com Jesus, é aquele período de questionamento, de se encontrar, de se remodelar. É algo que te foi tirado, como que você foi, né, vai preenchendo, como que você conseguiu se levantar, porque é uma queda, que é onde a gente cai de joelhos, a gente ora, mas a gente tem que ir buscando na fé essa força para se levantar, né? Na realidade eu estou me levantando. Sim. Já se passaram, vai fazer esse ano 2 anos, eu estou me levantando, né? Eu estou sentindo agora, cá, a alegria de Jesus na minha vida. Porque antes eu não estava sentindo. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente se converte, né, quando a gente tem Jesus como único Senhor e Salvador, e sabemos que a nossa vida não é aqui, é lá, né? Maranata, vem Jesus. Né? A gente tem que tomar um certo cuidado de que, tá bom, então a minha vida é lá, então eu vou deixar aqui. E eu comecei a deixar, né? Vou empurrando, vou deixando. E eu não estava conseguindo me equilibrar emocionalmente, eu não estava conseguindo me cuidar e tampouco cuidar dos meus filhos, né? Porque eles também passaram por essa dor, né? Talvez demonstrasse de outra forma, não como você, mas certeza que eles sentiram, né? Com certeza, Cá, porque eu estava com uma pessoa desde os meus 16 anos de idade. Eu casei com o Rogério com 21 anos, né? E a gente era assim, lógico, nós tínhamos nossos contratempos, mas nós éramos amigos, nós éramos parceiros. Né? A minha vida era um livro aberto para ele, e a vida dele também para comigo, né? A fidelidade. Né? Então, os meninos, o Rogério foi um super pai, um pai presente, né, na vida dos meninos, aquele pai que brincava, que tirava lutinha em cima da cama, que jogava bola, que levava o Henrico ver o Palmeiras no estádio. E de repente isso tudo acabou de uma tal maneira, porque a gente tem essa cultura de dar o ponto final aonde? Num velório. E principalmente o Stefano, ele viu o pai entrando no hospital bem, e não saindo e mais. não viu o pai saindo. Porque foi lacrado. Porque naquela época ainda, depois de 30 dias, depois de um certo tempo, independente, eles achavam que ainda o vírus estava lá na pessoa. Né? Então o Rogério foi sem roupa, do jeito que ele estava, colocado em 2 sacos, dentro de um caixão lacrado. Né? Ainda que lá no hospital nós conseguimos entrar, né? Lógico, todos
paramentados, né? Eu e Henrico, nós entramos e vimos o Rogério. Quer dizer, o corpo dele, né? Porque o espírito dele já estava na glória. Então, você imagina, Oká, você passar por tudo isso, você sofrer, né? Eu só não falo que eu estava no inferno porque eu estava com Jesus. Porque se eu não tivesse com Jesus, eu estaria. Então eu digo que foi um deserto muito grande de você não poder ter contato com as pessoas que você ama, de abraçar, da pessoa te colocar no colo, né? E graças a Deus que eu tinha o colo de Jesus. Então não foi fácil. Não foi fácil. Logo depois eu tive 3 hérnias por causa do Covid também, que me deixou acamada 2 meses. 1 mês depois da morte do Rogério. Assim, de não poder levantar, não poder sentar. E seus filhos estavam indo na escola nessa época? Não, era fechado, tudo, né? Fechado, porque você imagina, foi o primeiro pico da pandemia, né? Então nós estamos falando que nós ficamos sabendo começo de março, final de junho nós pegamos, final de julho o Rogério faleceu, então continuou. Sim. Né? Então foi uma coisa assim terrível, terrível, que foi Deus que nos sustentou, foi Jesus que nos acolheu, que nos abraçou, falou, olha, tô aqui, né? Tô aqui, porque se não fosse ele, eu não sei o que aconteceria, e eu vou falar. E todo esse trabalho em cima disso, então eu tive que tomar cuidado, e faz pouco tempo que caiu a minha ficha, né? Que o Espírito Santo falou, olha aqui, né? Você está aqui, você tem que viver ainda. Sim. Né? Você tem que ter sonhos, você tem que estar com seus filhos. Eu deixei aqui você para cuidar dos seus filhos. Sim. É viver, né? Com gratidão, né? Com gratidão. Por mais que você estivesse triste, não lembrar da gratidão da tua vida, do que ele te proporcionou, exato, dos teus filhos, da salvação. Mas eu tive uma DR muito grande com Jesus, sabe? Eu cheguei um dia com ele e falei, olha, por quê? Por quê e para que aconteceu tudo isso na minha vida? E eu comecei a trazer para Jesus desde lá de trás, desde do que eu me lembro como gente ali. E por que aconteceu isso? E por que aconteceu aquilo? E por que... Até agora, o que aconteceu agora. E aí, sabe, veio. E como ter, né, gratidão a Deus nos momentos mais difíceis. E aí que eu consegui me libertar daquela dor, daquela tristeza que, né, por mais que eu estava, né, com Jesus ali, mas ainda faltava eu trabalhar dentro de mim essa mágoa, essa tristeza, essa questão de não aceitar, né, a ida do Rogério, né? E aí ele fez assim, ó. E hoje eu tenho uma alegria no coração, a alegria de Jesus mesmo. É totalmente, olha, é totalmente diferente. Alegria terrena, passageira, né? Aquela alegria superficial. E né? A alegria de Jesus, né? Porque a alegria do Espírito Santo, gente, é assim. A pessoa faz alguma coisa para você, porque o diabo vai estar sempre ali tentando te, né? Botar para baixo. Porque o que acontece? Quando nos convertemos, é ali que fala... É uma vida que ele está perdendo, que o lado ruim está perdendo, né? Então não vai ser um mar de rosas a vida do cristão, vai ser provação. Porque aquele carinha que está ali em cima do muro, que está tudo bem, ele deixa lá, ele não precisa se incomodar. Ele já está perdido mesmo, né? Exato. Ele já está... Então é muito diferente quando o diabo quer te acometer, você fala, opa, peraí, você acha que vai me... Não, continuo com alegria no coração. Sim. Né? A alegria de Jesus. Né? Então é isso. E agora eu percebo e eu tô assim, eu tô cuidando dos meus filhos mais ainda. Agora eu tô cuidando, eu tô percebendo eles, eu tô cuidando de mim, da minha saúde.
né? E os teus filhos, como que eles passaram por esse período junto com você? Vocês sentiram que eles estavam mais fragilizados por ver você também fragilizado ou não? Eles foram força para você nesse momento? Olá, positivos e positivas! Tá demais esse episódio, né? A gente já volta pro podcast, mas antes eu queria te convidar a ser um Positiva membro e fazer parte da nossa comunidade exclusiva aqui do YouTube. Além de ajudar o Positivamente a alcançar mais e mais vidas, aqui você vai ter acesso a um monte de aulas ministradas por pastores, psicólogos, autoridades e artistas cristãos que vão te ajudar na sua jornada de desenvolvimento pessoal. E de bônus, você vai receber vários benefícios. Você tem acesso antecipado aos episódios inéditos, enquanto todo mundo assiste na terça, você já pode assistir no domingo. Recebe o calendário e consegue ver antes de todos a agenda de convidados do Positivamente e o que teremos de aulas no mês. Pode usar os selos de membros e nossos posimojis, os emojis personalizados da nossa comunidade, para você usar nos chats e comentários. E ajuda o Positivamente a continuar crescendo e produzindo mais e mais conteúdos. É só clicar no botão Seja Membro aqui no YouTube para saber mais. Te espero lá. Nossa, eles foram muito mais força. De eu cair, eles falaram, não, mãe, cadê Jesus? Opa, né? Você crê em Jesus, mãe? Então para com isso, mãe. Você escutar de uma criança de 9 anos, né? Falando, mãe, a gente tem Jesus. Mãe, olha só, Deus está cuidando da gente. Porque eu acho que quanto mais novo, a gente se deixa distorcer menos pelos pensamentos. A gente não tem essa capacidade de pensar tanto, de tentar entender e se confundir, porque nossos pensamentos podem armar uma grande cilada para a gente. Sempre. Então, por isso que a criança, né, ela é mais pura, ela não fica questionando, tentando entender a vida. Então, talvez por isso são mais fortes, né, e resilientes, né? O Stefano, ele sofreu bastante, o Henrico sofreu, só que o Henrico, ele se tornou um homem, assim, o Rogério já preparava ele, porque o Rogério, ele sempre me falou que ele não ia ficar muito tempo aqui, ele sentia, ele sentia, e eu sempre batia de frente com ele sobre isso, né? Ele falou, para, meu, que coisa chata, né? Enfim, mas acho que, né? Ele sentia, né? E então o Henrico, ele se tornou assim maduro, né? E abraçou a família dele, né? Não carregando a nossa cruz. Sim. Eu sempre falo para ele, eu sou a mãe ainda, sim. Deus está acima de nós, eu sou a mãe e vocês, né, comigo aqui, sim. Né? Eu comando a casa, porém um ajudando o outro. Né? Eu sinto isso do meu filho também, com 4 anos e meio, percebo. Eles são lindos. Eu percebo, né? um entendimento que eu falo, nossa, parece que muitos adultos não têm. Não tem. E ele percebe, e ele fala, e ele aconselha de um jeito que eu falo, não, eu não creio que isso veio dele. É o Espírito Santo. Mas já é o Espírito Santo atuando através deles, né? E agora eles estão assim, nós queremos ser batizados, mãe. Que lindo, né? Então, você vê, eles entendem agora quando eu falo Maranata vem Jesus, né? Porque, lógico, Jesus vai vir na hora que ele tiver que vir, mas de estarmos preparados. Sim, todos os dias. Todos os dias, cara, e ver isso como um presente e não como uma coisa ruim, né? Porque nós não somos daqui, nós somos de lá, né? De ter essa graça, de ter essa misericórdia de Deus, de estarmos um dia juntos. Ai, que lindo, junto com eles, né? Então eu falo para você que Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas e às vezes eu acho que Ele faz assim. Às vezes não, muitas vezes, quando você acha que tudo está perdido, Ele vem e faz assim, ó. Não é? É ali que Ele Ele mostrar para a gente o que está acontecendo. Na hora que você fala, não, Deus não está comigo, olha o que está acontecendo na minha vida,
Não. E outras pessoas ao redor estão lá também. Olha, essa daí tem Deus, ela crê em Deus e está passando por isso. Eu que não tenho, estou aqui me divertindo, viajando o mundo. E muitas pessoas caem nessa cilada também, né? É isso mesmo, é bem isso. Tem que tomar cuidado, porque é onde... e eu tenho muitos exemplos disso, né? Quando você acha que está tudo perdido... Eu já não acho, né? Porque eu espero, eu falo, não, agora... Eu já sei que eu não está perdido, eu vou só ter calma, vou só persistir, que daqui a pouco... Deus vem e faz assim... Ele vai me fazer entender. Né? Então, é maravilhoso. Como é maravilhoso, e principalmente nos dias atuais, que nós estamos vivendo tanta coisa ruim. Né? Como que você percebe, né? Justamente olhando... os dias atuais, olhando as pessoas tão perdidas, sendo levadas pelo engano, pela ilusão, pelo ego, pela vontade de ter fama, né? Você que veio também do mundo da fama, da TV, vendo as pessoas às vezes buscarem pela glória pessoal, esquecerem do propósito de vida aqui. Como que você tem percebido, né, as pessoas e o mundo? Eu acho o seguinte, eu acho que a luta está muito grande, né? Porque o fim dos tempos está aí, né? O apocalipse, né? Você vê que já está acontecendo coisas aí que você fala, nossa, né? Jesus São muitas evidências, né? Muitas evidências, muitas. Essas inversões de valores, muito grande, muito grande. Né? Então, mas ao mesmo tempo eu vejo uma luz ao fim do túnel, né? Principalmente na nossa área artística, né? De artistas se convertendo, né? Falando sobre Jesus, falando sobre o Espírito Santo. Ainda é pouco, mas já faz diferença. Né? Então, me preocupa muito, eu sempre falo para os meninos, nós não temos que ser iguais a todos. Ao padrão da maioria, né? Nós temos que respeitar o nosso próximo, mas não devemos ser coniventes com tudo que está acontecendo. Né? Então, eu sempre deixo bem claro isso, né? Porque é muito triste, né? Não é, Karina? Você vê o ser humano assim, a inversão de valores mesmo. Então, muitas vezes você escuta quando há uma conversão de uma pessoa conhecida, então acontece que essa pessoa já fez isso, fez aquilo outro, agora é santo. Agora está dando uma de santo, né? Como se você não pudesse ser transformado, como que se toda a transformação fosse enganosa, fictícia, né? E teria que ser ao contrário, né, gente? Porque teria que ser o quê? Nossa, que bênção, olha só, ela foi pro caminho do Senhor. Porque ao mesmo tempo a gente percebe que algumas pessoas também, até às vezes acham que se converteram, mas aceitam, porém não aceitam a transformação e acabam dando um mau exemplo para outras pessoas. Eu não digo só no meio artístico, em qualquer meio. Em qualquer meio. Eu converti, eu batizei, eu aceitei, mas continuo fazendo as mesmas coisas. Isso cai em descrédito, não a própria pessoa, mas a palavra de Deus. Você está usando da palavra de Deus, demonstrando uma conversão, mas atuando de uma forma que não tem a menor coerência. Exato. As pessoas têm que saber que isso é muito mais sério do que aquelas que vivem no mundo e que não usam a palavra de Deus. Isso é falta de zelo pela palavra de Deus, de temor por Deus. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Usar a palavra de Deus em vão é isso também. Usar, né? Porque nós já sabemos, né? Nós temos o conhecimento. Não somos mais pessoas ignorantes. Então, usar da palavra e não fazer por merecer. Não demonstrar, né? Os frutos que comprovem o que você está falando. Exatamente. Então, peraí.
não somos perfeitos, longe de sermos perfeitos. Não nos tornamos santas, mas estamos querendo já isso. Estamos querendo, já estamos seguindo isso, firme, gente. Sabe, de pessoas assim, você se acha santa, você se acha... Não. A perfeitona. A perfeita, a santa, não. Estou muito longe de ser perfeita, tão pouco santo. Mas busco por isso, com orgulho, com alegria. Busco, porque as pessoas não entendem, né? Não entendem o quanto é bom, quanto é maravilhoso e perfeito estar, né, nas mãos do Senhor, no caminho do Senhor, na glória do Senhor, né, juntinho assim com o Espírito Santo. É um preenchimento interno. Nossa. Né? É interno. É. Pode estar tudo aqui, um redemoinho, dúvidas, tudo aqui surgindo. Surge a dúvida, pode surgir o medo, pode surgir as tempestades, mas dentro é uma plenitude que te faz ter certeza que aquilo vai passar. Não porque, né, aquele pensamento vai passar, tudo vai melhorar. Não, por dentro a gente está preenchido. É como se a gente respirasse cheio de ar. E sabe, entender, que nós já somos vencedores em Cristo. Nós não somos perdedores. A gente não vai perder. Né? Vamos perder se quisermos. Né? Se nos afastar do Senhor, seremos perdedores. Né? Mas eu vejo assim, todo o sofrimento que eu tive até hoje, até agora, eu sou vencedora em Cristo. Com certeza. Eu sou vencedora em Cristo. Eu e os meus filhos, sabe? É lindo ver os meus filhos, o Henrico fazendo o devocional, o Henrico lendo os livros, a Bíblia, né, cantando louvores, o Stefano também. A gente, às vezes nós vamos no Lamartine, né, aos domingos de manhã, estamos frequentando o COA, que é em São Bernardo, né, a Casa de Oração Ágape, onde nos encontramos e onde fomos acolhidos, né, numa família assim, uma igreja pequena e muito acolhedora. Nós fomos na época de Carnaval, né, que comemora aí o Carnaval, nós fomos num retiro espiritual evangélico edificante, delicioso, que eu nunca tinha tido essa experiência deliciosa, né? Então, como é bom a gente falar de Cristo, né? Como é bom a gente falar de Jesus. É tudo isso, é o que foi sendo transformado, o que se transformou e que ainda está sendo transformado na nossa vida, a gente quer compartilhar com as pessoas. Porque a gente quer todo mundo lá, gente. Sim. Né? E não só com esse propósito de estar lá, mas sim de ser uma nova pessoa em Cristo. Né? E você falou de carnaval, isso me veio à lembrança, né? Porque eu tenho certeza que você também já foi em vários carnavais, você já posou nua, você fez muitas coisas que eu também já fiz, mas quando você teve o real entendimento e esse início de transformação, você voltou atrás para lembrar das coisas que você fez, como você se sentiu com as coisas do teu passado que hoje você não faria mais. Porque tem muita gente que ainda fala, Karina, mas o que passou, passou. Você não tem que se arrepender, senão você não seria a pessoa que você é hoje. Porém, o arrependimento é o real entendimento dos nossos erros, é o real entendimento de que a gente fez algo que desagradou a Deus, que desagradou o nosso próprio ser, né? Porque o nosso ser não foi criado para aquilo. Então, se não há arrependimento, não há entendimento. Você serviu para você ser transformado? Serviu. Mas só tem né, a salvação, o entendimento e o perdão, aquele que se arrepende. Quantas vezes em entrevistas eu falei, não, você se arrepende de alguma coisa? Não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Né? Me arrependo, sim, me arrependi quando me converti e quando, principalmente agora, né? Lá atrás também, mas agora ainda envergonhada, Senhor, eu me envergonho, eu me arrependo, né? De tudo aquilo que eu fiz, que eu achava que até então
E muitas pessoas pensam assim, que não tinha mal nenhum, né? O que a gente estava falando agora há pouco. Então, não tem mal nenhum. Quem quiser usar, usa. Quem quiser ver, veja. Não é assim. Não é assim. Então, me arrependo, pedi perdão para Deus de todo o meu coração e sei que estou salva, estou livre desses meus pecados. O que passou, passou. Acabou, já não existe mais. Aquela Alessandra morreu, né? Olha, tá vendo, né? Falo de coração, falo mesmo. Me arrependi. E não só dessas coisas convencionais, de tudo, até as coisas mais que perante aos nossos olhos é insignificante, não. O Espírito Santo traz para você, né? Na hora, sim. Na hora você fala não, né? Ou às vezes o diabo quer te constranger, né? Fala assim, agora você está aí, né? Não, você não vai me constranger porque eu já sou perdoada. Sim. Jesus já me perdoou. Deus já me perdoou, né? Um vaso novo sou. Sim. Né? Então, agora o que é? É orai e vigiai. O que é? Orar sempre, estar sempre com Deus, com Jesus e sempre olhando o que estamos fazendo. Porque em pecado a gente sempre está. Sempre, né? Vigiando primeiro a nós mesmas, né? Exatamente. Para depois olhar ao redor e perceber. Eu devo fazer isso? Eu devo pegar essa caneca e colocar aqui? Não vou colocar aqui porque vai molhar, vai manchar a mesa. Então, qualquer coisa mais simples no mundo, do seu quais são dia a dia. As diferenças que você pode pontuar da nova Alessandra para a que não tinha o conhecimento? O que mudou de hábitos, de forma de ver o mundo? Sim, né? Mesmo tendo essa carinha de boazinha, né? Eu sempre fui muito explosiva. Eu não tinha domínio próprio sobre calo na língua, né? Que fala. Papas na língua. Papas na língua. Eu falava o que tinha que falar, não estava nem aí. Eu era uma pessoa, você vê, né? Eu falava palavrão, né? Daquele jeito, né? Tudo. Né? Fui uma pessoa que gostava de beber, né? Uma cerveja, um vinho, né? Mas não aquele jeito moderado, né? Aquele jeito assim, não de ficar também bêbada e caindo, né? Mas aquele jeito assim... Sem domínio mesmo. Quero assim, beber, lógico. não bebo. Não bebo, enfim. Calor, vamos beber, vamos... Enfim, no oba-oba, né? Ouvir as músicas do mundo, sim, normal, dançar, né? De forma mais... sem assim, prestar atenção no que está fazendo. Na realidade, eu vejo assim, nós estávamos falando um pouco antes de começarmos, a questão do símbolo sexual. Eu nunca tive esse entendimento de símbolo sexual. Sabe? Eu não me via como símbolo sexual. Mas era, né? Mas era. Tanto que, né, foi chamada, exato. Era então, muito assim, admirada. a questão da revista. Minha mãe deixou, o Rogério permitiu, então tá bom, vamos ganhar uma grana boa aí. Né? E era a questão do status, dinheiro, né? Também tinha uma coisa, nossa, só era chamada para capa aquelas que estavam num patamar acima das outras. Então era como se estivesse recebendo os aplausos do mundo. Nossa, eu fui escolhida para capa. E olha que escolha mais idiota, né, gente? Fui escolhida para mostrar meu corpo para o mundo, para motivar um monte de homens a olhar aquilo, a atraírem suas esposas, a, né, fazerem outras coisas com aquela revista. Eu vejo isso hoje, eu falo assim com você, porque eu fiz, né? Vocês já sabem. E eu falo, gente, o que é isso? Não é assim.
Eu não fiz só por mim. Olha quantas pessoas que foram desviadas, que pecaram porque eu cometi aquilo. Quantas outras moças, meninas, mulheres olharam para aquilo, se espelharam e falaram: eu queria estar aí. Igual. Mas eu não posso estar na revista, então vou me expor aqui, vou mandar nudes no celular, porque eu vou me expor para mostrar como o meu corpo está bonito por baixo da roupa, achando que não tem nada demais, né? Então, olha a complexidade de um erro que a gente acha que é só nosso. Né? Não, mas é isso. Então, antes de Cristo, você fala assim, não estou fazendo mal para ninguém. Veja quem queira ver, compre quem queira comprar, use quem, né, beba quem queira beber. Né? E não é assim. Não é assim. Então, são coisas que a gente, perante aos olhos das pessoas que não têm Jesus, né, como caminho, né, como ensinamento, acha que é tudo normal. Uma mentirinha. Mentirinha. Sim. Né? Eu vou falar para a Karina que eu não vou lá no podcast. Porque eu fiquei doente. Tô doente. Não. Vou falar, não vou porque eu não tô afim, porque eu não quero. Porque... Vou falar a verdade. Para de mentirinha boba, mas que tem peso. Sim. Para. Eu falei sobre isso até hoje. Que não tem isso, é mentira pequena, mentira grande. Mentira, ela desagrada a Deus. Você está em pecado se você está mentindo. Até se você fala para o teu filho, você não vai ali, porque ali, sei lá, você vai abrir, tá cheio de barata aí dentro. É uma mentira. Mas o dia que teu filho for ver que não tem barata nenhuma, você cai em descrédito. E você está mentindo perante o Senhor. Mesmo que o teu filho nunca vai saber que não tem barata ali. São mentiras que a gente não tem que contar nem para o filho, para a filha. Mentirinhas. Mamãe não vai comprar isso porque ela não tem dinheiro. Você tem dinheiro? Explique. Filha, mamãe tem dinheiro. Só que para isso, a mamãe não quer gastar agora. A mamãe está juntando para outras coisas, tem outras prioridades. Vamos ver o momento certo. Não dá para comprar todos os dias. Para ele ter noção de como administrar o dinheiro. Exato. Então, vamos parar de achar que mentirinha besta. Fala que eu não tô. Fala que eu não... Vamos parar. Essa mentira é pecado. Olha, minha mãe mandou falar que não tá. Não é? Quem peca abre brecha para o inimigo. Quem mente, seja mentira pequena ou grande, abre brecha para o inimigo. Então, vamos parar de achar que tudo é normal, que tudo... só você está fazendo uma coisinha, não está desagradando a ninguém. Você pode estar motivando, pode estar sendo pedra de tropeço para outra pessoa. Sim. Mas eu tô aqui me expondo assim, aqui nas redes sociais. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser, não vê. Você está motivando outras pessoas a fazerem o mesmo. Você está motivando olhares maliciosos para você. Você está fazendo pessoas se desviarem. Vamos ter a real a visão do que está sendo feito. Quando você olha a Bíblia e você confronta o teu modo de viver com o que está escrito lá, você passa a perceber quão errado você tem vivido. Então, por isso que muita gente não abre a Bíblia, vê lá, se conforta com uma frase de efeito. Deus é amor, eu tudo posso, eu não sei o que lá. Para de se conformar com uma frasezinha. Isso daí não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Você não vai ter intimidade com Jesus, você não vai ter conhecimento sobre a vontade de Deus. Você vai estar andando em pecado, achando que está sendo a maior cristã do mundo. Para de se enganar, parem de se enganar. Ou deixar simplesmente a Bíblia aberta em casa no Salmo 23 e ou pronto. No Salmo 91. Tem gente que fica com isso, se contenta, passa uma vida lendo só um provérbio, lendo só um salmo, achando que está salva, eu sou de Deus, e fazendo tudo errado. Na prática está fazendo tudo errado. Então é isso, né? As pessoas... É a primeira vez que eu falo sobre isso, né, da minha vida aqui para você, porque eu acho que é o momento, é no lugar certo, é o momento certo, é onde Jesus preparou para que eu falasse, né, o Espírito Santo. Então, às vezes as pessoas te veem de um jeito, mas não sabem como você é, na verdade, né? Do jeito que você foi. Porque nós somos imperfeitos, nós somos defeituosos, né? Nós somos pecadores ainda, mas nada como se arrepender, né? Ainda há tempo de encontrar Jesus, se encontrar com Jesus, aceitá-lo,
né, na sua vida, mas aceitar mesmo, cair de, sabe, mergulhar de cabeça. Porque eu falo, gente, a única coisa que eu admito na minha vida em exagero, né, porque a gente fala assim, tudo que exagero não é bom. Não é bom, né? Jesus em exagero não estamos falando de religiosidade, que é diferente. Estamos falando de Jesus, de fidelidade, Deus, de fidelidade, né? Então, confiança. Pequenas coisas você tem que deixar, sim, de fazer. Hoje, por exemplo, eu não tenho vontade de tomar uma cerveja. Hoje eu não tenho vontade até de um vinho. Não tenho vontade. Não tenho vontade. Antigamente e mesmo falava para quem assim, tem vontade e quer servir ao Senhor e tá vendo que aquilo mas pede para Deus. Mesmo que tem vontade. Poxa, a gente tem que ser maior que nossas próprias vontades. A nossa vontade de seguir a Deus, de prosperar na fé, tem que ser maior do que essas vontades físicas, as vontades carnais. Se esforcem e peça orientação. Pede fortalecimento, Ele dá. Ele dá. É isso que Ele quer. Para você ter uma ideia, sabe o que eu fiz em casa? O Rogério tinha muitas bebidas. O Rogério não era de beber, assim, era eu e ele, era igual, sabe? Sim. De beber, eu tô afim de beber, vou beber, né? Não de ficar, como eu falei, caindo, dando vexame, bêbado, nada disso. Ou se ia a alguma festa, um bebia, o outro não, para levar o carro. Sempre nós tivemos esse... né? Né? É onde você fala algumas besteiras, não é? Sim. É onde você vê que você está num lugar que não é propício. Sim, fala besteira, né? Às vezes tratar mal o marido, mulher dá uma resposta atravessada para um para outro, começa a ter crise de ciúme porque tá vendo coisa onde não tem. Eu vejo assim, que as minhas brechas não eram aí. Tá envergonhando às vezes a esposa ou o marido, falando tudo mole lá, os outros vendo, falou, o que é isso? Isso envergonha o seu lar, envergonha o seu casamento. E aí eu tinha muitos, porque o Rogério ganhava muitos uísque de cliente, enfim, né? Tinha bastante coisa lá em casa e tudo cheio, tudo fechado, né? Eu também tinha um monte de casa. Aí eu pensei, o que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer? Vou dar para alguém? Não. Não. Você não vai querer que o outro se embebede, nem né? Vou vender para alguém? Dava para fazer uma baita de uma grana, mas e aí? Né? Teve um dia assistindo o culto do Lamartine no domingo de manhã, lá na TV, sempre coloco na TV. Fui lá abrindo. Jogando tudo. E jogando tudo fora, e orando, e eu sabe? Fiz isso também. E quebrando essa maldição familiar, porque eu tenho muitos parentes, pessoas que infelizmente são viciadas em álcool, em drogas. E eu fui orando, fui profetizando, Senhor, né, que caia por terra, né, esse maligno, né, esse vício, né, maligno que acomete minha família e tantas outras famílias, em nome de Jesus, né? E vamos fazendo. Então são pequenas coisas que fazem grandes diferenças na nossa vida. Eu fiz isso também. O primeiro momento, eu logo no primeiro mês meu de conversão, acho que no primeiro dia, na hora eu decidi parar de beber. Não sei se você sabe que eu comecei também o meu processo por causa do meu pai, que foi internado por Covid também, que ficou 10 ou 12 dias na UTI. E aquilo, né, tirou o meu chão, e eu busquei a Deus um fortalecimento e percebi que eu punha o meu pai no lugar de Deus. Ele era a minha figura principal, era onde eu tinha a minha âncora e não em Cristo. E quando eu vi que aquilo estava sendo perdido, eu busquei, mas por quê? O que está acontecendo? E eu tive esse entendimento, né? E quando eu soube que ele ia sair, que ele estava bem para ir para casa, eu tomei 2 garrafas de vinho, coisa que eu nunca tomei, assim, de alegria, e passei mal, parecia que eu tinha me drogado, coisa que eu nunca usei droga na minha vida, mas parecia que eu estava em outra dimensão para comemorar uma coisa que eu pedi tanto. Eu caí no chão do banheiro, uma coisa horrorosa. Eu falei, que isso não tem sentido. Naquele dia, eu falei, não bebo mais. Que isso? Eu pedi para Deus tanto. E é assim que eu comemoro. Que coisa horrorosa. Na hora eu parei. Só que depois, ainda eu mantive as garrafas de vinho em casa.
mantive tudo lá, porque eu falei, eu não bebo, mas se eu vou receber uma visita, a visita bebe, eu não vou ser radical, né? A pessoa bebe. Tal. O problema é dela. O problema é dela, tal. Depois, assim, de um mês, depois lendo a Bíblia, melhor entendendo que aquilo é pedra de tropeço, aquilo eu vou estar motivando, às vezes, uma pessoa que não bebe. Eu dava vinho de presente para um, para outro, e depois até eu vi uma pessoa dando presente para um marido de uma amiga, e eu falei, poxa, ele está dando presente e eu sei que essa minha amiga tem problemas com o marido quando o marido bebe. Olha a gravidade desse presente e a pessoa nem sabe. E aquilo me fez pensar e fui tocada mais uma vez pelo Espírito Santo, que me mostrou, falou, olha, você pode não beber, mas você tendo na sua casa, alguém vai ver, pode achar que você bebe, pode ser um motivo. Ela é cristã, mas ela tem na casa. Então, eu vou também manter a minha, né, vou seguir com Jesus, vou continuar bebendo. Mas eu tenho domínio, mas o outro não tem. E aquilo, eu tirei tudo da minha casa. Também fiz o que você fez. Pensei, vou dar de presente? Não vou dar, porque eu vou dar um presente, uma coisa que faz mal para os outros, não vou dar de presente. Mas é caro. Nossa, o que tinha de vinho. Eu ganhava caixas também. Eu fiz propaganda de vinho recentemente. Fazia, né, de cerveja. Então, recebia muito. E falei, não posso. Também abri tudo, derramei tudo e profetizei e orei. As funcionárias da minha casa também juntas nessa. Pra você ter uma ideia, eu ainda guardava o lugar de colocar vinho, a geladeirinha lá. A adega. A adeguinha. A minha era pequena, mas estava lá a adeguinha. E eu estava deixando ela ligada. Nem me toquei, assim, há 3 meses atrás estava vazia. A adega, ela explodiu. Explodiu a adega. Gente, falei, olha só. Esse símbolo do inferno explodiu. Né? Explodiu. Eu falei, não é à toa. Então, tirei também, fiz a mesma coisa que você. E tive a percepção do erro que eu tive e pedi perdão de ter feito as propagandas que eu fiz, de ter motivado tantas pessoas a beberem, tantos homens a beberem, a se embriagarem, a cometerem, né, adultério, a praticarem coisas erradas por causa da bebida. Eu falei, aquele comercial que talvez na época que eu fiz nem eu mesmo bebia, olha o que eu pude estar gerando. Que coisa horrorosa. Então, a gente tem que perceber. Sim, cada vez, isso é muito bom. E, às vezes, a gente não percebe tudo de uma vez, né? Não. O Espírito Santo vai mostra. Te mostrando. Ele vê assim, você compreendeu isso? Ai, que ótimo. Então, vou mostrar mais uma coisa. Ai, que ótimo. Vou mostrar mais outra. Através da nossa obediência, da nossa compreensão, ele vai revelando mais uma coisa para ser transformado. E assim vai ser até o final da nossa vida, até a gente ir para a eternidade. Porque ele sabe que a gente precisa ir em doses homeopáticas. Mas né? é a nossa obediência que faz a gente avançar. Né? Quando a gente entende e obedece. Isso, assim ele vai fazendo avança. Isso. É a mesma coisa na graça. Ele não vai te dar, Deus não vai te dar toda a graça de uma vez. Não, peraí, olha, você vai merecer isso. Ai, Senhor, mas eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. Não, peraí. Né? Então, eu vejo da mesma forma isso. Olha, você pecou isso, você entendeu? Agora eu vou te mostrar que você pecou aqui também. Né? Dá para entender? Né? Eu digo que eu tenho como referência, né, a minha cunhada, Rosana. Ela é uma referência para mim. Ela e o meu cunhado, né, o marido dela, o Maurício. A Rosana era irmã do Rogério. E ela me traz muita sabedoria também, com o caminho que ela tem com Jesus, que eles têm com Jesus, e os testemunhos que eles tiveram com Jesus nesse caminho deles, né? Então ela traz para mim esses ensinamentos, né? Olha que gostoso. Então eu chego para ela, por exemplo, eu acho que eu vou vender os uísques, que eu estava vendo lá, tem de 200, de, sei lá, 300. Né? Você tá louca, cunhada? Não pode. Né? Você vai vender para quem? Você vai vender para aquele que bebe. Né? Porque aquele que não bebe não vai comprar. Exato. Né? Então, aí que tá. Não, eu vou estar pecando. Então, peraí. Claro. Né? E a gente teve aqui, né, um convidado da pastora Tânia Tereza, que ela tem bastante entendimento com
relação a maldições, a heranças familiares, maldições familiares. Maldições. E ela, assim, conversa com ela nos mostra a gravidade, às vezes até de quem tem um bar. A pessoa pode não beber, mas ela tem um bar, o negócio dela é vender bebida. Isso traz uma coisa horrível para a vida dela, para a vida dos herdeiros dela, dos filhos, das outras gerações. Então, às vezes a gente acha que não tem problema, né? Que são poucas coisas, que a gente não está interferindo, mas a gente interfere não só na vida de outros, como na nossa própria vida, dos nossos descendentes. Exatamente. É grave. Então, essa maldição familiar, o Espírito Santo me mostrou quais são. Sim, e dentro você da minha já família, corta, né? então já corto, né? Já oramos para cair por terra toda essa herança, né? Essa maldição familiar, enfim. Então, eu acho que é isso, sabe, Cá? A gente tá sempre se vigiando, né? E isso não é um peso, isso não é uma coisa difícil, né? Na realidade, é uma alegria. E o que você estava falando do seu pai, eu vim perceber agora, quando o Espírito Santo colocou realmente, né, que ele foi me mostrando, né, nessas doses homeopáticas aí, porque eu sempre digo que se não vamos pelo amor, vamos pela dor, e é mais fácil a gente ir pela dor do que pelo amor, né, para Cristo. O Espírito Santo me mostrando que... Você tinha no seu esposo o teu porto seguro. Exatamente, porque aos 18 anos eu perdi meu pai. Né? Meu pai faleceu com 54 anos. Depois eu perdi um irmão de 36 anos. Né? E aí, quando eu perdi o Rogério, eu falei, meu Deus, eu me acabei. Né? A morte do Rogério acabou comigo. E eu comecei a questionar. Eu falei, meu Deus, sim, eu sofri muito com a morte do meu pai, com a morte do meu irmão e com a morte das pessoas que eu tanto amei, né? Avós, enfim. Mas eu comecei a pensar, eu falei, gente, mas por que a morte do Rogério acabou tanto comigo? Ah, não, é porque eu estava com ele desde os meus 16 anos, eu estava mais com ele do que sem ele, né? Não, aí o Espírito Santo me mostrou que ele era meu alicerce. Que né? não deixa de ser um tipo de idolatria. A gente Exatamente. tem tanta admiração por aquela pessoa que a gente coloca aquela pessoa num pedestal. Tem que tomar muito cuidado. Então é aí onde eu percebi, onde o Espírito Santo me mostrou. Você fazia dele um alicerce total na sua vida. Sim. E agora sem ele, quem está te dando o apoio? Quem está te dando o alicerce? Jesus, tem que ser Jesus. É onde eu me transformei. Sabe, agora. Faz poucos dias que aconteceu isso. E a gente, percebendo, né, sobre isso, a gente pode colocar isso no marido, no casamento, você pode colocar como nos seu filhos. Filhos. Às vezes um propósito profissional pode estar tomando o lugar de Deus do seu alicerce. Você pode ficar tão obstinado em conquistar algo profissional que aquilo tem mais importância do que você viver em comunhão com Deus e deixar que Ele te direcione. Então a gente tem que cuidar, né? A gente está nos holofotes, achar que aquilo é o teu porto seguro, que aquilo é que te ilumina, é aquilo que te faz melhor, que te dá o propósito, o senso de propósito. Não é o marido, não é o filho, não é o trabalho. O propósito é servir a Deus. Daí, de que forma ele vai se mostrar? Isso é um segundo plano. Ele vai te direcionar. Agora, não pode, o propósito principal não pode ser isso, o nosso alicerce, Exato. né? Nem as nossas próprias vaidades, o nosso ego, a gente mesmo, às vezes, se coloca, se idolatra, achando que a gente é o máximo. Que a gente vaidade, pode. A gente pode. E é bom a gente falar também, Cá, que nós estamos falando do nosso mundo, que é um meio artístico, porém, outras profissões, né? Que trazem isso, né? De status, aliás, muitas profissões trazem isso, poder. Né? De poder, de status, porque eu posso, porque eu sou, porque... A tal da ostentação, né? Eu posso, eu aconteço, eu compro isso, aqui eu faço aquilo. Então tem que tomar cuidado com isso. É por isso que eu sempre digo, a gente tem que se vigiar a
todo momento. A todo momento. Desde uma coisinha assim que você acha que é insignificante, até as coisas mais, né, importantes, vamos dizer assim. Mas tem que tomar esse cuidado sempre, sempre. E buscando, né, verdadeiramente deixar que Deus guie a vontade dele, né, que seja soberano sempre, sobre as nossas vidas. Sem colocar pois, porém, né? Sempre falar, Senhor, hoje eu sei falar, seja feita a tua vontade. E somente a tua vontade na minha vida, na vida dos meus filhos. Sempre estar consagrando a Deus tudo que temos, tudo que somos, tudo, né? A gente tem que saber consagrar tudo. Senhor, vai na frente do meu caminho, vai, toma a rédea, né? Toma conta de tudo isso que está acontecendo na minha vida, né? Então, para mim, olha só, né? Jesus fez essa transformação um pouco antes de eu vir aqui falar com você. Olha o que ele faz, né? Porque até então, cara, quando eu aceitei o seu convite, né, lá atrás, né, uns tempos atrás, eu ficava pensando às vezes, falava, Senhor, o que eu vou falar? Eu não me sinto preparada, eu me sinto ainda machucada, eu me sinto, por mais que eu tenha fé em Ti, por mais que, né, eu sou do Senhor, mas e aí? Né, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou falar? E de repente ele fez essa transformação na minha vida dias antes de vir aqui, né? De mostrar que ele que está no comando, ele agora, eu vejo que é ele que está me sustentando, né? E que eu tenho a alegria dele, porque eu falava assim, até pouco tempo atrás, eu falava, Senhor, cadê minha alegria de viver? Onde está minha alegria de viver? Para que eu vou viver? Né? O que eu vou fazer? Ok, eu tenho meus filhos, eu sei, eu tenho que me doar por eles, o Senhor me colocou aqui para cuidar deles, para o Senhor, mas e aí? Cadê minha alegria de viver? Né? Às vezes a gente se questiona, a gente fala, mas isso não é um testemunho completo, como eu vou testemunhar o quê? Se ainda não está completo. Mas só a presença dele na nossa vida, isso já é motivo de testemunho, né? Por mais que nem todas as feridas estão ainda curadas, por mais que outras feridas possam surgir, mas a gente saber que a gente está confiando nele para ajudar a fechar essas feridas. Só isso já serve de força, de auxílio para outras pessoas. Eu também me questionei quando me chamaram para vir até aqui há um ano e pouco atrás. Eu falei, poxa, mas ainda tem tanta coisa que eu quero transformar da minha família. Eu vou lá falar sobre o quê? E o Espírito Santo me guiou, falou, você vai falar da forma simples, já a diferença que você está sentindo na nossa vida, o seu encontro, como é que foi. A sua transformação vai ser um processo que vai ser por muito tempo ainda, mas não é por isso que você tem que se calar, porque tem gente que não encontrou nem esse pouquinho que você já encontrou, que você acha tão insignificante, esse pouquinho já pode transformar outras vidas, e daí isso me motivou a falar mais, e eu via que o pouquinho que eu falava, eu motivava mais e mais vidas, então eu falava, poxa, então as pessoas não encontraram ainda nem isso, agora é lindo ver esse crescimento na gente e nos outros, né? E a gente percebe que esse é o real sentido da vida. Então eu falo para você, se às vezes você acha o teu testemunho tão pequenininho, se você acha que você ainda tem que mudar tanto, que você é tão pecador, mas você crê no Senhor, você crê em Jesus como teu Salvador, você já está se abrindo para deixar ser transformada, você já está num processo de entendimento, de buscar a sua santificação, de buscar aprender. Fale disso para as outras pessoas. Compartilhe, porque isso já vai motivar outras que estão perdidas sem saber para onde olhar. Você pode ter a direção, você pode dar a direção para outra pessoa, por mais que você não saiba ainda o ponto final, mas você já está caminhando com o Senhor, e só isso já é motivo de alegria e de gratidão pela vida, né? Jamais a gente pode perder de vista isso. E falo mais, a pessoa às vezes fala, não estou preparada para falar sobre isso. Qual é o meu entendimento? Não, só de você falar de coração quem é Jesus na sua vida, isso. já basta. Você não precisa ser um grande entendedor da Bíblia,
né? É lógico, é importante. Mas ali no seu comecinho, Sim. né? Quando você fala assim, eu sou tão pequenininha, né? Em relação a isso, importante, né? E o que eu sempre falo é o seguinte, é não falar das pessoas, pouco falar de você e muito de Jesus. Né? Então tá aí, eu acho que é isso, né? Eu falo que Jesus é simples como 1 mais 1 são 2. Né? Na realidade, né, são em 3, né? Que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas eu digo assim, é simples deixar você, deixar Jesus entrar na sua vida. Sim. Sabe aquela imagem que nós temos de Jesus numa porta e a porta não tem a fechadura para o lado de fora? Né? É isso. Jesus está aí, ó, na sua porta. É só você abrir e falar, vem Jesus, que eu sou sua. Eu queria que você deixasse uma mensagem antes da gente finalizar, antes dos meus agradecimentos, para quem te ouviu. Já foram tantas palavras lindas de motivação, mas uma mensagem final. Maravilha, foi uma delícia, cara. A gente... É tão gostoso falar de Jesus que dá vontade de ficar aqui até, né? até. É muito bom, é muito bom. Mas é isso. Quem sou eu, né? Mas eu acho que o importante é a gente abrir essa porta para Jesus, né? Ele está ali esperando você abrir a porta. Ele está lá do lado de fora. Quem tem a chave, a maçaneta, a fechadura aí é você, né? Ele só está esperando para ser seu Senhor e seu Salvador, né? E é tão gostoso. Se vocês soubessem como é bom estar em Cristo, é edificante, é uma experiência única que só deixando Jesus entrar na vida da gente que você vai saber o que é, né? Eu fico até emocionada porque é isso, né? Entregar a sua vida nas mãos de Deus e que seja feita a vontade dele. Deixa esse mundo aqui, a gente só está de passagem, né? O nosso mundo, o nosso viver mesmo é lá, ó. Eu quero te agradecer demais. Demais esse momento. Que bênção. E que você seja cada dia mais iluminada. Muito obrigada por pela essa oportunidade. Luz, que você cada dia tenha a sua vida. Amém. Né, a serviço, né, do Senhor. Que sejamos, como né? Filha e herdeira. Sim. Que somos. E não um serviço daquele que nos parece ser difícil, ser pesado, mas aquele serviço em que a gente ama estar fazendo, porque a gente entende o propósito, aquela obediência que vem por amor, não por obrigação, aquela obediência que traz satisfação quando você consegue realizar e fazer e conseguir mais e prosperar. Porque o temor a Deus é respeitar a Deus, é querer Deus, né? Porque Ele é nosso Pai, né? Nós somos filhos dele. Né? Então você imagina, nós como mães que somos imperfeitas, queremos o melhor para os nossos filhos, quem dirá Deus? Né? O que Ele quer para a gente? O melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Né? Então, muito obrigada, Cá, pela essa oportunidade de estar falando sobre a palavra de Deus, sobre a Jesus em minha vida, minha história. Né? Porque infelizmente não é qualquer lugar que a gente pode estar falando sobre ele, né? Mas nós falamos. Sempre que dá a gente está falando. Vocês estão vendo? Sempre. E eu vou falar para vocês, muitas pessoas depois principalmente nesse deserto mesmo falam, você fala muito de Deus. Fala você menos. Você tem que falar menos, porque tem pessoas que se incomodam. Realmente, quem está na escuridão, a luz incomoda. Né? Mas a gente não se importe em incomodar os que estão na escuridão. Se importe em iluminar aqueles que querem ser iluminados. Se importe em mostrar a luz. Porque às vezes até aqueles que acham que não tem saída, que está bom ali na escuridão, naquele momento que ele precisar de luz, para onde que eles vão olhar?
para aqueles que estão na luz. No momento que eles sentirem sem saída, sem saber para onde ir, precisando de uma lanterninha, às vezes você vai ser aquela lanterninha. Então, não se deixe, né, se desmotivar pelos erros dos outros, pelos teus próprios erros, que isso não seja motivo para você se entristecer, para você desistir do Senhor, para você se colocar para baixo. Busque lá nas escrituras, sabe? Cantem louvores, leiam delícia. a palavra de Deus, estejam com pessoas que vão te levantar nos caminhos do Senhor. Motivos para entristecer, o mundo está cheio. Sim. Pessoas para te colocar para baixo, existe aos montes, mas não se deixe abater por isso. Jesus está aí, o Espírito Santo está aí para te consolar, para te mostrar. Foque nisso, foque em Deus, foque em Jesus. E você, por mais que você caia, você vai ser levantada. Por mais que você se sinta despedaçada, você vai ser restaurada. Amém. Por mais que você se sinta sem luz nenhuma, você vai ser iluminada. Os teus olhos vão ser abertos, os teus ouvidos vão ser abertos. A tua boca vai profetizar maravilhas, a tua boca vai profetizar os teus testemunhos que serão grandiosos. Não percam de vista isso, não perca a tua fé, por mais que o mundo te coloque para baixo, por mais que às vezes as pessoas que você mais ama vai te colocar para baixo, vai te decepcionar, por mais que você esteja se sentindo a pessoa mais solitária do mundo. Olha, vai por aquela portinha que é tão estreitinha, que está difícil de chegar. Porque cada passo que você dá, você vê a amplitude que tem depois dessa porta. Você vê o paraíso real, sem o pecado. Você vê aquele paraíso de coisas boas, de plenitude, de paz. Isso vai te preencher de tal maneira que por mais sozinho que você esteja, você vai estar em paz, você vai estar pleno. Você vai saber que você está no lugar certo. Esse lugar certo é com Jesus, é com Deus. E é o Espírito Santo que vai te mostrar. Então, creia e persista. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Senhor, por esse dia. Jesus. Obrigada por essa oportunidade. Amém. Obrigada, Pai, por estar sempre nos amparando, Sim, direcionando, Senhor. motivando, nos levantando por mais que a gente caia, nos levantando por mais que a gente tropece, curando as nossas feridas, nos preenchendo, nos trazendo alegria. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada por tantas almas, tantas vidas que nos ouviram, que estão aqui com a gente nesse podcast, que irão motivar outras vidas, outras pessoas, que elas sejam nesse momento fortalecidas com a tua força, que elas estejam protegidas com o teu escudo, com a tua couraça, com tuas asas, que elas sejam escondidas das forças malignas e das setas do inferno, que elas sejam protegidas e guiadas na tua paz e salvação, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo Positivamente! Beijos!